O segundo aspecto que eu gostaria de tratar diz respeito à necessidade de pensarmos nas novas bases do projeto de desenvolvimento nacional. Em que sentido? Porque não se trata de resgatar, de copiar o passado. Nós estamos passando, não é, de uma fase de estruturação de uma sociedade pós-industrial. Aqui no Brasil, de cada 10 empregos gerados, 7 a 8 são empregos no setor de serviços, no setor terciário. E a forma de exercício do trabalho no setor terciário, nos serviços, é completamente diferente da indústria, da agricultura. É fundamental dizer que esta forma de organização da atividade econômica vem cada vez mais relacionada a um padrão de intensificação do trabalho sem paralelo. As formas de gestão, e certamente aqui, vocês como bancários sabem muito bem, as novas formas de gestão do trabalho, que estão levando a uma profunda intensificação do trabalho, fazendo com que se trabalhe cada vez mais fora do local de trabalho, deslocando os parâmetros que tradicionalmente são utilizados, inclusive para a negociação. O que se utiliza como parâmetro de negociação? É basicamente a inflação e a tal da produtividade, a produtividade física. O que era a produtividade? O que é a produtividade física? É, sei lá, o número de cheques por bancário, número de automóveis por trabalhador, ou seja, era um elemento físico dividido por horas trabalhadas ou por trabalhador. Esse é o componente reconhecido desde o final do século XIX e um parâmetro fundamental nas negociações coletivas. Quando nós estamos falando de sociedade pós-industrial, nós estamos falando cada vez mais de uma outra natureza da produtividade, que não é a produtividade física, é cada vez mais a produtividade imaterial. Porque o trabalho na sociedade pós-industrial é um trabalho não materializado, não tangível. E esse trabalho está sendo executado cada vez mais para além do local de trabalho. Dados os programas de salários variáveis, né? Reajuste de salário de acordo com metas de produção, metas de vendas, isso faz com que o trabalhador, entre aspas, passe a ser uma espécie de sócio do negócio, porque o seu salário vai depender de como evoluir o faturamento, as metas, as vendas. Diferentemente da cabeça do trabalhador do século passado, em que ele entrava na empresa, independente das condições de boas ou ruins da empresa, no final do mês, 30 dias depois, ele recebia o salário independente da situação da empresa. Essa gestão participativa, os novos métodos de gestão, etc., inculcaram na cabeça do trabalhador, não é, a responsabilidade de uma certa gerência desse trabalho. E isso está fazendo com que esse trabalhador esteja plugado ao trabalho 24 horas por dia. Ele está sonhando com o trabalho, está dormindo com o trabalho. Ou seja, ele está gerando uma produtividade imaterial de 24 horas por dia. Essa produtividade imaterial está gerando grandes parcelas da riqueza. É a parte da riqueza que mais cresce no mundo. E esta riqueza gerada por fontes imateriais não está sendo discutida, não está sendo contabilizada, e tampouco está sendo repassado para os salários. Estamos vivendo uma fase do capitalismo de profunda concentração de riqueza. O produto interno bruto do mundo, o PIB, encontra-se estimado em 50 trilhões de dólares. Porém, a riqueza imaterial, a riqueza dada pelos direitos de posse da riqueza nos circuitos financeiros, a riqueza do mundo é estimada em 200 trilhões de dólares. Esses 200 trilhões de dólares estão concentrados em não mais de 1 milhão e 200 mil clãs de famílias no mundo. Num mundo, não é, que tem 1 bilhão e 500 milhões de famílias. Essa concentração brutal da produtividade material está levando ao quê? A um processo de fusão, de concentração, que não vai permitir a existência de não mais do que 500 grandes corporações transnacionais a dominar qualquer setor de atividade econômica. Estamos diante de um mundo em que o que é mais importante não são as pessoas, muito menos os países, e sim as grandes corporações. No nosso país, o Brasil tem a Petrobras, cujo faturamento é maior do que o PIB
argentino. O Brasil, que é a 10ª economia do mundo, tem um PIB que equivale ao faturamento das 3 maiores corporações do mundo. A questão que se coloca é como fazer a governança do mundo nessa situação de profunda concentração do poder econômico na grande empresa, na grande corporação. As instituições de governabilidade do mundo que temos foram pensadas no pós-guerra para administrar países. A ONU, a Organização das Nações Unidas, o Fundo Monetário, o Banco Mundial. Ora, essas instituições, a CEPAL, se quiser, essas instituições não servem mais para nada. São incapazes de fazer a gestão da governança do mundo. Tão claro o que eu estou dizendo é que o orçamento do BNDES, o nosso banco, é maior do que o do Banco Mundial. É o maior banco público do mundo, o BNDES, em termos de volume de recursos. Isso para um país que é a 10ª economia do mundo. Essa nova forma de constituição da sociedade pós-industrial, sociedade de serviço, conhecimento, ela está gerando um ganho de produtividade que nos permite constituir um novo padrão civilizatório, como aqueles que vieram antes de nós, no século XIX e no século XX, foram capazes de fazer. Quando da transição da sociedade agrária para a sociedade industrial, quando se introduziu o tear mecânico nas indústrias têxteis, em 1850, os ganhos de produtividade física foram tão expressivos que gerou um estranhamento e a luta dos trabalhadores permitiu que saísse de jornadas de trabalho 16 horas por dia para jornadas de trabalho de 8 horas por dia. A luta dos trabalhadores permitiu de que, ao invés de ingressar na fábrica têxtil aos 5, 6 anos de idade, se começasse a trabalhar aos 15 anos de idade. E para que esse tempo de inatividade, até os 15 anos de idade, fosse preenchido com a escola pública. E para isso foram fundamentais as reformas agrária e, sobretudo, a reforma tributária, que com a introdução de vários tributos progressivos passou a tributar renda de quem tem, os ricos.